E aí galera, beleza? Oi pessoal, as nossas aulas começaram. E É isso aí, aí. amor, como que foi? Foi bem, foi bem difícil, né? O primeiro dia que a gente não estava acostumado, né? Ouvido principalmente, o pessoal falando rápido e foi interessante, diferente. Né, eu como sempre, muito nervosa, com medo do que ia acontecer e sei lá, passava tanta coisa na minha cabeça, mas foi tudo tão simples, assim. Foi simples, foi bom, muito bom. E bom, no primeiro dia teve o teste, né, pra saber em qual nível cada um ia cair. E quer falar um pouquinho, amor, do teste? Como que foi? O primeiro teste, né? Que é os testes divididos em três etapas e depois uma entrevista, né? Então o primeiro teste era de listening, você tinha que ouvir 15 minutos de áudio e depois responder umas questões. O segundo era reading, né, que você tinha que ler, era 20 minutos, tinha que ler e responder questões de marca X, alternativas. E o terceiro teste de writing, que você tinha que ler e responder escrito, né. Aí depois tinha a entrevista, que eles iam fazer pergunta pra você e você tinha que responder em inglês, né, lógico. Eu tive entrevista com 2 professores, sozinha. Eu achei, sei lá o que eu pensei. Quando eu entrei na sala, olhei pro lado, olhei pro outro, era só eu. Fiquei desesperada, já falei pro professor que eu não sabia falar o inglês direito. Mas foi muito legal, foi bem calmo, né? E depois da entrevista, eles já colocaram todo mundo numa sala, já falaram sobre a política da escola, as regras, e o Gil vai estar falando um pouquinho sobre isso. A regra sobre uma entrevista ou sobre as regras? Sobre a regra. Ah, Quer tá. falar da sua entrevista um pouquinho? Eu faço. Então, a minha entrevista foi com três professores, né, na verdade. Porque o cara que deu o teste pra gente, ele falou que a gente não ia ver ele tão cedo como professor, porque ele era do nível intermediário, né? Dava aula do intermediário pra cima. E a hora que eu cheguei lá pra fazer a entrevista, tava ele e mais dois professores no nível intermediário. Então a hora que eu vi ele, eu falei, putz, vai ser quebradeiro o negócio, né? Mas foi de boa, ele perguntou, né? Primeira pergunta, além do óbvio, né? Seu nome e tal, na idade, o que você está fazendo aqui, de onde você veio. Aí eu falei, do Brasil e tal. Ele, me dá 3 motivos para eu ir visitar o Brasil. Eu falei, putz, não vai, cara, não vai. É mentira, eu não falei não, mas eu pensei. É brincadeira, pessoal. Mas aí eu falei, né? Dei 3 motivos, né, os mais manjados, mais de boa. E aí depois eles fizeram outras perguntas relativas à minha pessoa, relativas à minha intenção, o que eu queria e tal. E deu tudo bem. Depois eles fizeram eu aguardar lá na hora que terminou o teste, eles falaram para eu aguardar. Aí eles conversaram entre eles e me deram o resultado lá da entrevista. E em relativo a. Relativo não, em Relação. relação, desculpa, a política da escola, né? Eles têm a política do English only, né? Tipo, você tem que falar inglês o tempo todo, lugar onde você for ali perto da escola, senão você toma umas advertências. E se tomar 3 advertências, é expulso da escola, né? Expelled, expulso. E tem uma área limite, né, que eles limitam, e a partir dali você pode falar, não tem problema, mas é bem complicado. Se funciona isso, eu não sei, né, porque no caso a gente tá ali aprendendo, né, então você vai lá, estuda lá, sei lá, 5 horas, e aí você sai e vai continuar falando inglês. Quer dizer, seu cérebro não vai processar aquela informação direito. Eu acho que tem que, né, falar a sua linguagem normal, se comunicar normal, para o seu cérebro fazer a compilação do que você aprendeu, né? Mas cada um.
Eu mesmo, o Gil, na hora do intervalo, assim, ele vai lá conversar comigo e aí ele fica falando as coisas comigo, às vezes eu não entendo, daí eu tenho que ficar perguntando pra ele, pedindo pra ele repetir 370 vezes. É meio trágico, mas tá sendo bom porque eu tenho aprendido bastante, né? Tivemos acho que uma semana mais ou menos de aula e eu já entendo bastante, já consigo me comunicar bem, apesar de às vezes assim quando a gente sai, aí eu quero alguma coisa, daí eu fico com vergonha de falar ou alguma coisa assim, aí já vai lá, eu vou perguntar tal coisa, não, pode você. Não é muito bom. Bom, em relação ao calendário da escola, o calendário eu peguei ali e tá lá no sofá. Eu vou ficar. Vai falando, amor. É que assim, a escola eles já separam em sessão, né? Então cada sessão tem uma programação da sessão. E eles dividem, cada semana tem um tipo de programação, e passeios, filmes, caminhada, né, que eles fazem para ir conhecer a montanha, para conhecer algum parque, alguma coisa, aquário. Então eles vão dividindo e aí eles dão um calendáriozinho para nós, para a gente se orientar. Aí, ó, como pode ver, tem de domingo a domingo praticamente. Domingo a domingo. Tem alguma coisa que eles fazem e é bem cheio, bem bacana. Claro que todos não são de graça, né? Tem alguns que eles cobram, algo do tipo, sexta mesmo ia ter um passeio, só que daí o tempo fechou e aí não teve, eles iam fazer outra coisa, mas daí já ia ser pago. Assim, um valor simbólico, mas que já faz um pouco de diferença no nosso orçamento, né? Ainda mais nós que somos dois. E aí nós viemos pra casa. Na verdade, conhecemos um lugar bem lindo. Qualquer dia nós vamos sair para mostrar alguns lugares aqui. É bem lindo aqui. Eu gosto bastante. Isso que me chama atenção. Tá. Nós vamos tocar em um assunto meio delicado. Que muitas pessoas falam que não concordam com isso, mas que... Bom, vamos ver, né? A opinião de cada um. Né? Se vocês puderem dar algumas dicas dessa sua opinião, nós vamos estar agradecidos. Pode até nos ajudar a abrir nossa mente, assim, se vocês acham que nós estamos um pouco meio fechados. Assim. Nós vamos falar um pouco sobre a diferença das escolas do Brasil e do Canadá. Tem muita gente que fala, não tem como comparar. Claro que tem como comparar. Nós temos os mesmos. Se o Brasil eles gastam tanto com a educação, por que não pode comparar com aqui? Ou diz que gasta. Bom, eu estudei 2 anos em uma escola de inglês aí no Brasil, muito conhecida. E cheguei aqui, eu fiquei decepcionada, fiquei uma semana assim bem pra baixo mesmo, porque quando nós chegamos aqui eu não entendia quase nada e foi muito difícil pra mim, porque muitos fatores, né? Você chega aqui, outra cultura, outra língua e é tudo muito diferente, você tem que se comunicar para conseguir as coisas e é bem difícil. E é muito difícil, assim, você vê, igual quando nós começamos a estudar aqui na escola, fazendo curso de inglês, em 3 dias eu já me comunicava assim, bem. Não vou falar que eu falo fluentemente, não, eu não falo ainda, mas eu já entendo bastante e me comunico bem, comparando com o ensino lá na escola no Brasil,
Lá é básico do básico, ensinam você, eu quero água, eu quero comer, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas conversação mesmo, isso eles não têm. Coisa de dia a dia, né? Coisa. Você vai falar coisas banais, tipo, como é que foi seu dia? I'm fine. Que é isso, mano? I'm fine, tipo, e se eu tô mal? Né? Como que eu falo? I'm bad? Não é assim. Tá errado, alguma coisa tá errada. É muito trágico. Eu conversei comentei assim com o professor aqui, falando pra ele como que era, o que eu aprendi aí no Brasil, ele até riu. Foi bem trágico. E em relação à educação, você quer falar alguma coisa, meu amor? Eu quero. Eu nunca na minha vida tinha sentido, posso até dizer que é vergonha, né, de ser brasileiro. Mas porque eu tenho orgulho. Eu sou brasileiro, nasci brasileiro, cresci brasileiro e vou morrer brasileiro. Tenho orgulho do meu país, tenho orgulho, né, de ser brasileiro. Só que tem coisa que, né, não dá pra aceitar. Não dá pra você tampar o olho e fingir que não acontece e não falar nesse assunto. Até estive comentando com meu pai e ele falou, não é assim, tentou, né, colocar panos quentes e tal, mas não tem como comparar. O que aconteceu foi que assim, né, a gente está estudando sobre educação lá na minha sala. E aí eu tenho colegas da Coreia, tenho colegas da China, do Japão, tenho colegas de Taiwan, eu não sei onde fica Taiwan, mas tenho colegas de todos esses, né, mais asiático mesmo. E a gente estava comparando, né, o ensino de cada um, falando, a escola como que é na Coreia, a escola como que é no Japão, a escola como que é no Canadá e tal. E ninguém falava do Brasil, né? E aí eu peguei e, né, simples, né? Fiquei olhando pro professor, né, ele falando dos estudos, da escola, eu já tava meio que envergonhado, né, porque só coisa padrão FIFA, né? E aí o professor olhou pra mim, bom, não vamos falar do Brasil porque o Brasil sabe como é, né? Eu fiquei bem, né, tipo, mal, né? Mas é a realidade, eu não podia falar nada. Ele estava falando no caso de classificação, né, da educação no mundo. Coreia em terceiro lugar, Japão por ali também e tal, e o Brasil lá por 180 e tantos de classificação. O que eu vou falar? O que eu posso falar? Eu não posso falar nada, tenho que ficar quieto. Porque o Brasil, a educação no Brasil é uma vergonha. Falo sério. Os caras na Coreia entram na escola 8 da manhã e saem 5 da tarde. Né? Tem professor o dia inteiro e o professor fica até 10 horas da noite para te dar orientação. No Brasil tem professor qualificado, eu sei, eu conheço. Minhas tias mesmo são professoras bem qualificadas. Só que, né, não é a mesma coisa, não tem o mesmo investimento, não tem a mesma dedicação e tal. Não falo dos professores, falo do governo com a educação. Bom, na minha sala tem colegas do Japão e da Coreia. Sempre sento do lado. Tem um coreano do meu lado e uma japonesa do outro. E sexta-feira nós vamos fazer uma prova, um teste. E aí a professora entregou uma folha de gramática e ela pegou e falou, olha, eu vou dar 10 minutos para vocês terminarem essa prova. Quando ela entregou a folha, aí ela falou, pode começar? Quando ela falou, pode começar, os colegas, assim, a maioria mesmo, acho que dá pra contar que não ficou meio perdida assim, eu e mais uns 3. Isso é vergonhoso, mas foi verdade. E assim, em menos de 5 minutos, eles já tinham feito mais da metade da prova. Tipo, rapidão, sabe? Rapidão, olhando. Eu fiquei assim, assustada.
com vergonha, eu não sei o que eu senti na hora, mas olha, eu fiquei muito assustada quando eu vi que eles já estavam terminando a prova e eu fui meio perdida. E ai, o que eu posso falar? Eu não sei. Eu fiquei muito assim, desanimada com o estudo aí no Brasil. Porque eles sabiam isso, assim. E, gente, é coisa que é pra ensinar na escola, gramática. E lá eles não ensinam, falo que não ensina, porque eu aprendi o básico. O básico do básico eu aprendi na escola, mas assim, é muito triste para nós brasileiros. Eu fico com pena, com dó de quem está no Brasil, que não tem assim condição, né, de estudar numa escola boa, particular. A minha sobrinha estuda numa escola particular, é bem puxado, só que se fosse para ela vir para cá, ela ia penar um pouco, porque é bem complicado. Mas é isso aí, pessoal. Algumas dicas que nós vamos dar para vocês hoje é que estudem muito, assistam muitos filmes em inglês, ou escutem muitas músicas, leiam bastante e estudem. Escutar é importante, né? Escutar. Porque eles falam muito rápido, então é igual, né, você chegar e conversar com uma pessoa que fala muito rápido, você não vai entender nada que ela está falando, igual que eles falam muito rápido e você já tem pouco listening, né, então você não vai entender. Você vai ter que pedir para a pessoa falar devagar e às vezes ela pode estar com pressa, às vezes ela pode não estar no dia bom e ela pode ser grossa com você, ela pode ser rude com você. E você vai falar, mas eu sou estudante internacional. A obrigação é sua de aprender, não dela. Então... É verdade. Para quem sai assim do Brasil, vai encontrar de tudo. Nós brasileiros somos muito calorosos, que falam, assim, muito querida agora pra fora, assim. Não vou falar que o povo, não vou falar alguma coisa daqui, porque todos que eu conheci foram todos muito queridos comigo, muito pacientes, explicavam se precisava fazer mímica, eles faziam e é bem querido, mas não é fácil. Então, estudem, gente, estudem. Para quem não pode, assim, estudar, fazer um curso de inglês, leia alguma coisa na internet, né? Tem tantos meios, assim, tem cursinhos de inglês pela internet de graça. Então, isso aí. E se você está vindo para cá, tem o site da Global BC, que é o jornal local. E é tipo uma linguagem bem fácil de você ler, de você entender, de você aprender. É uma dica boa aí para você já ir também se ambientando com as coisas que acontecem aqui, que não são lá comparada com o Brasil, né? Mas pra você já chegar aqui atualizado, você não ficar perdido, o cara falando, aconteceu tal coisa, né? Então, é uma dica. É verdade. Bom, espero que tenham gostado. Se gostaram, um like para nós. Estamos começando agora e já recebemos bastante elogios. Isso é muito bom. Me deixa bastante animados para fazer mais vídeos, falar sobre as nossas experiências, mesmo que não sejam muito boas, mas que vão ajudar muitas outras pessoas que vão vir também, né? E quer falar alguma coisa, né? Não, só agradecer a visualização aí. Desculpa se ficou muito longo, mas é que é um assunto bem delicado, tem que ser tratado da melhor forma, e essas são as nossas experiências, né? A sua experiência pode ter sido diferente ou poderá ser diferente, e o nosso intuito é fazer a sua experiência ser melhor do que a nossa. Então eu queria mandar um abraço aí pro nosso amigo aí, Ítalo Lima, nosso fã lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Beijo. Beijo não, abraço, pô. Você é quase meu irmão, então não pode ser. E também queria mandar um abraço pros pais do Pedro Costa, lá de Cuiabá, senhora Leia e o senhor Valdemar. Obrigado pelo carinho e continue nos assistindo. Abraço.